a graça e a paz de Cristo esteja sobre a sua casa, sobre a sua vida. Hoje eu quero pensar com você em 1 Pedro, no final já da carta, 1 Pedro, capítulo 5, a partir do versículo 12. Pedro está finalizando a carta, mas ele traz um ensino muito importante para mim e para você. Ele diz o seguinte: com a ajuda de Silvano, a quem considero irmão fiel, eu lhes escrevi resumidamente, encorajando-os e testemunhando que esta é a verdadeira graça de Deus. Mantenham-se firmes na graça de Deus. Aquela que está em Babilônia, também eleita, envia-lhe saudações, e também Marcos, meu filho, saúdem uns aos outros com um beijo de santo amor, com ósculo santo, né? Em algumas traduções vai estar assim. A paz a todos vocês que estão em Cristo. Eu quero enfatizar com você, irmão, principalmente quando ele fala o propósito de toda essa primeira carta. E ele resume isso no versículo 12. Ele fala assim: olha, eu escrevi isso para vocês, resumidamente, para que vocês permaneçam firmes na graça de Deus. Todos os ensinamentos dessa carta, cada versículo dele, tem esse propósito, tem essa motivação. Fazer com que os irmãos, nesse tempo de crise, nesse tempo de luta, permanecessem fiéis, permanecessem firmes na graça de Deus, crendo que Deus está no controle da nossa história, Deus está no controle da nossa vida. Quando a gente entende o propósito, quando a gente entende a motivação, a gente começa a olhar para trás e nós vamos ver quando ele fala de quem nós somos, quando ele fala do que nós precisamos fazer, quando ele fala do amor de Deus por nós, quando ele fala da proteção de Deus a nós, quando ele fala cada coisa nessa carta. Tudo aquilo que ele escreveu com o propósito de que nós permanecêssemos fiéis, firmes na presença de Deus. Se olharmos para Apocalipse agora, lá nas cartas das igrejas, nós vamos ver diversas expressões como aquele que perseverar, aquele que permanecer até o fim, esse receberá isso, esse receberá aquilo. Meus irmãos, em tempos difíceis, em tempos de crise, em tempos de batalhas, em tempos de choro, em tempos de preocupações, inseguranças, nós não podemos fraquejar. É tempo de nós confiarmos na força, no poder e na salvação do nosso Deus. Ele esteve com Israel em cada momento. Ele esteve com a igreja em cada momento. A igreja do Senhor já passou por diversos momentos difíceis em sua história. Momentos de pragas, momentos de perseguições, momentos de diversas situações que eles tiveram que enfrentar. Novidades que eles não estavam preparados. Dores, medos, algumas mortes sim, algumas perdas sim, mas em todas elas nós vemos a mão de Deus, a proteção de Deus e o propósito de Deus muito estabelecido em tornar a igreja cada vez mais vitoriosa. Lembrando, meu irmão, a nossa vida não se resume a essa terra. A nossa vida não se resume ao nosso emprego. A nossa vida não se resume aos nossos problemas de saúde. A nossa vida, ela nos prepara para uma eternidade ao lado de Deus. Por isso, tudo que nós vivemos aqui vai passar. A sua casa vai passar. E esse tempo difícil já está passando. As nossas dores irão passar. As nossas enfermidades passarão. A nossa vida vai passar. Mas o que vai ficar é aquilo que nós construímos para a eternidade ao lado do Senhor. Por isso não perca nada do que Deus tem te ensinado nesse tempo. Não perca as oportunidades de você estar diante de Deus em oração, buscando a Ele. Não perca as oportunidades de você ter intimidade com Deus. Não perca nada disso, porque os valores eternos são mais importantes do que os valores temporais. Pedro termina essa carta falando que o único propósito, a motivação de cada letra, a motivação de cada palavra, era construir neles a certeza de que eles precisariam permanecer firmes. Por isso, permaneça firme. Por isso, cuide da sua casa. Leve a sua casa também perseverar na presença de Deus, na mensagem de Deus, na intimidade com Deus. Ore com a tua família. Busque a Deus. Se você conhece algum irmão que está fraquejando, mande uma mensagem para ele. Lembre ele das promessas de Deus, de cada palavra que Deus tem direcionado para ele, meu irmão. Não perca ninguém. Não se perca nessa caminhada e permaneça fiel até o fim. É para isso que nós fomos preparados. Tudo isso nós recebemos
para que nada se perca nessa caminhada. Nós vamos passar por tudo isso e cada vez mais fortes no Senhor. Que Deus te abençoe, que Deus possa cuidar de você e que depois que nós passarmos por tudo isso, a gente possa juntos contarmos muitos testemunhos de cada milagre, de cada cuidado que Deus fez comigo e com você e da bênção dele na nossa casa. Forte abraço a você e a gente continua caminhando sempre firmes no nosso Deus. Que Deus te abençoe e sempre estaremos juntos. Forte abraço.